Você já parou para se questionar se existe uma guiança com você agora, neste momento? Uma guiança interna, uma guiança espiritual que te guia a cada decisão, a cada escolha, a cada caminho que você escolhe tomar, a cada ação que você escolhe fazer, ou a cada dificuldade que você vê na sua frente. E aí você se depara e você escuta aquela voz profunda, aquela paz, aquele amor que vem lá de dentro. Você já parou para se questionar isso? Já parou para pensar, será que realmente existem guias espirituais comigo? Será que realmente existe uma guiança mais elevada que está comigo o tempo inteiro, me protegendo, me guiando, me ajudando a tomar as minhas decisões? No começo, isso era muito simbólico para mim, eu não conseguia entender ao certo como que existe isso, né? Quem são esses seres? Onde que esses seres se encontram? Como que existe essa guiança que tá com a gente, protegendo a gente o tempo inteiro? E com o passar do tempo, eu comecei a perceber um pouco mais esses sinais, eu comecei a perceber um pouco mais de onde que vinha essa voz, essa intuição, em que momentos eu sentia essa voz mais acesa, mais presente, em que momentos eu sentia essa voz um pouco mais apagada ou distante de mim. E eu comecei a observar isso. Será que realmente existem esses guias espirituais? E quem são esses guias espirituais que estão com a gente? No decorrer da história, conforme a humanidade foi se desenvolvendo e foi atingindo certos níveis de conhecimento, ou muitas vezes até querendo reescrever a história ou reescrever a sabedoria ancestral, reescrever aquilo que a gente já sabia há muitos anos, mas foi apagado pela humanidade mesmo, pelo decorrer da história, decorrer da evolução dos humanos da Terra. Durante esse movimento, durante esse desenvolvimento da humanidade, a gente acabou dando muito nome, muitas nomenclaturas diferentes para a guiança espiritual, para essa guiança interna que está dentro de nós. Alguns chamam de intuição, outros chamam de sexto sentido, enfim. A gente deu muitos nomes, então são diferentes nomes para uma mesma coisa, são diferentes nomes, nomenclaturas, significados, estudos sobre o mesmo fluxo de orientação, sobre o mesmo acontecimento. Por quê? No decorrer dos anos, a humanidade foi crescendo e a gente precisou explicar de diferentes formas para diferentes pessoas uma mesma coisa. Porque cada pessoa se atrai mais com uma certa nomenclatura, que nem você que está aqui agora assistindo esse vídeo. Você, por algum motivo, clicou nesse vídeo e sentiu de assistir esse vídeo sendo falado por mim. Sentou de assistir esse vídeo, esse conteúdo específico sendo falado por mim. E tem diversas pessoas que falam sobre isso. Tem diversas pessoas que escrevem livros sobre isso, né, que fazem documentários sobre isso. Tem diversas formas de acessar o mesmo conhecimento. Mas dependendo de cada pessoa e a forma que cada pessoa gosta de se comunicar, ou sentir atração por certo tipo de comunicação, ou certo tipo de palavras, ou certo tipo de formas de explicar, ela consegue encontrar isso. Porque no decorrer da humanidade, da sociedade, conforme a gente for se desenvolvendo, conforme a gente for crescendo, a gente precisou criar diferentes formas, diferentes teorias, diferentes estudos para explicar, às vezes, uma mesma coisa. Porque cada pessoa tem a sua forma de se sentir atraída por aquele conteúdo, a sua forma de se conectar com aquele conteúdo, com aquela explicação, com aquele objetivo em específico. Então, cada um de nós, a gente procura aquilo que é mais aceitável para o nosso ser. A palavra que fica mais leve da gente falar, mais leve da gente integrar dentro de nós. Mas não necessariamente são coisas diferentes. Só são nomenclaturas e palavras que carregam uma certa história e, consequentemente, carregam aspectos diferentes, coisas diferentes para explicar o mesmo fenômeno. Mas eu acredito muito que existem sim guias espirituais com a gente o tempo todo nos orientando a cada dificuldade, a cada decisão que a gente precisa fazer. Só que tem uma coisa muito específica que faz toda a diferença da gente entender quem são eles, quem estão com a gente e quem nos orienta, que é o quê? Que é o poder de escolha. Nós temos o poder de escolher escutar, de escolher ser guiado ou da gente vetar completamente esse fluxo. Porque nós somos seres humanos vivendo na Terra e por a gente estar vivendo aqui na Terra, nós temos esse poder de escolha. Nós podemos escolher. Nós temos o livre-arbítrio da gente escolher o que a gente deseja fazer, quando a gente deseja fazer. Diariamente,
nós temos escolhas. O dia é pautado em escolhas, sejam escolhas pequenas ou sejam escolhas ainda um pouco maior, ou o que eu vou comer, que roupa que eu vou vestir, qual rua eu vou virar para ir para o trabalho hoje. Ou escolhas maiores ainda. Será que eu vou pedir demissão? Será que eu vou começar a empreender? Será que eu vou viajar? Não vou viajar? Será que eu vou conversar com aquela pessoa para fazer tal parceria? O tempo todo nós estamos escolhendo o que a gente vai fazer e dependendo das nossas escolhas, a gente vai modificando a nossa própria realidade, porque os pensamentos das escolhas, elas determinam a realidade que a gente vai viver. E diariamente nós fazemos escolhas, diariamente nós estamos escolhendo. E por conta disso, a gente pode sim escolher escutar ou escolher não escutar. Escolher reconhecer e honrar e entender que existe uma guiança dentro de nós, uma guiança elevada dentro de nós, ou a gente simplesmente escolher não escutar. Se a gente escolhe escutar, a gente também precisa dizer, eu escolho escutar. Firmar isso, confirmar isso e falar, eu estou aqui porque eu escolho escutar essa guiança interna. Eu quero escutar a minha voz mais elevada, eu desejo escutar essa voz que tem dentro de mim, que me ajuda a caminhar, que me ajuda a levar de volta para casa, relembrar quem eu sou, que me ajuda a reencontrar as minhas potencialidades, que me ajuda a dissolver as minhas crenças, os meus medos. Esse não é um vídeo para convencer você de que você tem uma guiança interna. Na verdade, é um vídeo para fazer você questionar. Eu possuo essa guiança interna, eu quero me conectar com ela, eu quero entender um pouco mais ela, eu quero começar a entender o meu ser, o meu corpo, os sinais, as sensações do universo, as sensações que o meu corpo emite para mim. Eu quero começar a se aprofundar cada vez mais comigo mesma, no meu desenvolvimento. Eu quero começar a entender o que existe além de mim, o que existe além das minhas preocupações, das minhas crenças, o que existe além desse universo conhecido com os meus olhos. É um vídeo para a gente começar a se questionar e começar a pensar aonde que as minhas crenças, as minhas virtudes estão pautadas no meu coração, no que eu realmente acredito, ou eu preciso começar a abrir um pouco mais a minha visão, começar a abrir um pouco mais para escutar o meu coração, porque a guiança interna mais elevada, ela habita dentro do nosso coração, ela não está lá fora, ela não está fora, ela não está numa pessoa, ela não está numa palavra, ela não está lá fora, num discurso, ou num objeto, ou num cargo, ou enfim, em qualquer outra coisa. Ela não está fora, ela está dentro de nós. A guiança interna, ela está dentro de nós. Se a gente procura e continua procurando fora, no externo, para o externo comprovar alguma coisa, a gente nunca vai encontrar este lugar. A gente sempre vai procurar, vai procurar, vai procurar, vai procurar e vai ficar com aquela sensação de quê? Que eu nunca encontrei. Aquela sensação de que eu sempre tô correndo, que eu sempre tô atrás de alguma coisa, que eu sempre tô ali tentando encontrar algo e eu não encontro algo. Porque a verdade é que tudo que a gente quer encontrar, ela não tá no externo, habita dentro de nós, habita dentro de cada um de nós. Então, se a gente encontra dentro, a gente vai encontrar fora. Se a gente procura fora, a gente não vai encontrar. E quando a gente se questiona quem são esses guias internos, quem que é essa guiança interna, cada um de nós vai encontrar o caminho que mais alinha com o que a gente quer, com o que mais alinha com nossa evolução e com o nosso desenvolvimento, porque não existe um caminho certo, não existe uma nomenclatura certa, existem diversas nomenclaturas para você encontrar qual nomenclatura você quer se alinhar. Aqui eu acredito muito em não pautar e não ditar o que é certo e o que é errado, porque eu não acredito nessa dualidade do certo e de errado. Eu acredito que existem coisas e caminhos que nós precisamos fazer para a gente se desenvolver. E cada um tem uma história, cada um tem um caminho. Então, como que nós, do externo, podemos pautar o que você precisa? Qual ferramenta que você precisa? Qual nomenclatura você precisa dizer? Só você pode encontrar isso, só você pode encontrar o que é necessário para você se desenvolver, para você ir para o próximo nível da sua evolução. Então, sim, eu acredito que existem guias internos e que existem diversas nomenclaturas para dizer a mesma coisa, mas qual que você se alinha mais? Bom, esse vídeo, na verdade, é mais um lembrete para a gente se aprofundar e não aceitar qualquer discurso, qualquer coisa que o externo se coloca, que o externo coloca como certo, mas questionar dentro de você e encontrar o caminho, a paz dentro de você. Porque eu sempre falo, o sucesso para mim não é a gente ter tudo, mas a gente ter o poder de escolha e a gente poder escolher o que nos traz paz, o que nos traz amor, para a gente conseguir
fazer os nossos sonhos, os nossos projetos, a gente trabalhar, a gente conseguir dormir descansado, elevado, sabendo que a gente está fazendo o quê? O melhor que a gente pode fazer, sabendo que a gente está sendo a nossa versão mais elevada, neste momento, no aqui e no agora. Então é isso. Eu espero que tenha acendido uma luzinha para vocês. Não deixa de compartilhar comigo aqui ou até lá no Instagram como vocês se sentem. Se vocês gostam desse tipo de assunto e querem saber um pouco mais também sobre esse tipo de assunto. É isso. Beijos e até o próximo vídeo.